Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja. Nossa lição de hoje está dividida em 3 tópicos principais, que são o amor de Paulo pela igreja, segundo, amor e fé na igreja, e terceiro, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Nosso texto áureo se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, somente a parte A do versículo, que na tradução da Almeida Revista Corrigida e na Almeida Revista e Atualizada, somente a parte A do versículo vai dizer assim: porque o amor de Cristo nos constrange. A palavra constrange no dicionário da língua portuguesa, ela tem muitos significados, mas eu peguei o significado de outras traduções bíblicas. Por exemplo, a Nova Almeida Atualizada diz que ela traduziu constrange por domina, então ficaria assim: porque o amor de Cristo nos domina. Olha só que diferença faz, hein? Agora, na Nova Versão Transformadora diz assim: impulsiona, então ficaria assim, porque o amor de Cristo nos impulsiona, ou nos manda para frente, nos domina, nos constrange, nos impulsiona. Amém? A verdade prática diz assim: o amor cristão não é o sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros, para o bem alheio. O objetivo geral da nossa lição é compreender, é entender o amor pela igreja. O ponto central diz assim: ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. O amor de Paulo pela igreja, nosso primeiro tópico, o primeiro subtópico diz: o amor como de um pai para um filho. 1 Coríntios 4,15 vai dizer assim: porque ainda que tivesses 10.000 aios, ou seja, 10.000 tutores, em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Na Almeida Revista e Corrigida é a versão que nós acabamos de ler. Então Paulo, ele estava dizendo que era o pai deles. Ele não era aio, ele não era tutor, ele era o pai deles. Qual que é a diferença de um pai e um aio? Um pai e um instrutor. Um instrutor, ele não gera sentimentos. Um instrutor, ele cumpre obrigações. Um instrutor, ele é profissional. Agora, e um pai? Um pai gera relacionamento. Um pai gera afeição. Um pai está sempre próximo. Um pai corrige. Um pai se envolve. Olha a diferença. Aí ele diz assim: gerar. Eu gerei vocês em Jesus Cristo. A palavra gerar, ela demanda tempo, não é uma coisa simples. Gerou como assim? Como Deus fez, Deus criou. Não é assim não. Gerar demanda tempo, demanda dedicação, demanda empenho e também demanda envolvimento. Segundo o subtópico, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Então, quando Paulo vivia o Evangelho, ele motivava pessoas também para viver da mesma forma que ele. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Porque o nosso Evangelho não foi... Quando Paulo diz nosso Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo que ele está passando para as pessoas. Tá? Paulo não tinha Evangelho, o Evangelho é só o de Jesus Cristo. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Aqui então é o amor motivado pela imitação. Mas como é que eu sei? Não está descrito aqui? Então vamos ver o próximo versículo, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores. Está vendo? Ficou claro aqui agora? Nossos imitadores e do Senhor. Por quê? Porque já que eu imito o Senhor, vocês são meus imitadores. Vocês, além de estarem imitando, estão automaticamente imitando também ao Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então, apesar da dificuldade, apesar da tribulação, apesar das lutas, ainda tinha muita alegria do Espírito Santo dentro, habitando dentro. E o versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Vocês, tessalônicos, são exemplos para os de fora, para os da Macedônia, para os da Acaia, para todos os demais. Versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Eu não preciso falar nada, as pessoas estão vendo o que está acontecendo, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes para Deus. A mudança de caminho. Eles estavam adorando os ídolos, aí eles se converteram, começaram a adorar a Deus, somente a Deus. O caminho é completamente diferente, tem que haver uma mudança. Conversão é mudança de caminho.
para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, dos ídolos se converteram e agora se converteram a Deus e servem ao Deus vivo e Deus verdadeiro, o Deus único. Versículo 10: e esperar dos céus a seu Filho. Quem que é o Filho de Deus? Esperar do céu Jesus, que vai voltar, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então Paulo, ele dava o exemplo, ele vivia aquilo que ele pregava, e ele também pregava aquilo que ele vivia, e ele também amava as almas. Agora, em contrapartida, também as almas que se chegavam, elas eram motivadas, elas viam o Paulo, elas seguiam o exemplo de Paulo, então elas se sentiam motivadas também pelo exemplo que Paulo dava, e elas agiam da mesma forma, ou seja, elas respondiam com amor. Paulo amava elas e elas também respondiam com amor, e também viviam o evangelho de maneira plena, de maneira completa. Terceiro subtópico: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Então o amor deve guiar a nossa vida. Nortear aqui significa guiar, não somente na igreja, lógico, claro, não é somente na igreja. Aqui o subtópico está dizendo nortear a nossa vida na igreja local, mas ele deve nortear a nossa vida de um modo geral, não é somente na igreja. E aliás, precisa começar dentro de casa. Então, quando começo a olhar para aquele que está do meu lado, quem está do meu lado? Normalmente são os meus filhos, minha esposa, são pessoas que convivem comigo, então pessoas que estão do meu lado, para aqueles que convivem comigo, para aqueles que sofrem e não têm coragem de falar. Então essas pessoas eu tenho que amar, essas pessoas eu tenho que ser norteado a amar essas pessoas, não somente na igreja local, mas também todas essas pessoas. Aí sim vai se expandindo, vai crescendo cada vez mais. O resumo desse tópico diz assim: ame a sua igreja. Então quem ama não fala mal, quem ama não critica, quem ama não reclama, quem ama já sabe o que é 1 Coríntios 13, que diz lá o que é o amor, não é? Então o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo padece. Então é assim que tem que ser: ame a sua igreja. Segundo tópico: amor e fé na igreja. Primeiro subtópico: amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo, uma palavra que aparece bastante nas cartas de Paulo. Romanos 5:8 é uma carta de Paulo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o tamanho do amor de Deus. Ele não esperou que nós nos convertêssemos para depois ele nos amar. Não, ele nos amou primeiro, para depois sim, ele provou o seu. Não importou se nós éramos pecadores, ele nos amou mesmo sendo pecadores, mesmo sendo maus, ele nos amou primeiro. Não esperou a gente ficar bonzinho primeiro para depois nos amar. Não, ele nos amou da forma que nós éramos, ou da forma que nós somos, é a forma que ele nos ama. Valdecir, mas eu sou uma pessoa má, Jesus me ama. Sim, ele te ama, ele ama você, mas não ama o seu pecado. Então você precisa mudar de vida, você precisa se converter, como aconteceu com os Tessalonicenses aqui, sair da adoração aos ídolos, sair das drogas, sair da bebedeira, sair da prostituição, sair de tudo que é ruim para servir ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus criador. Então tem que ter essa conversão, tem que ter essa mudança de caminho, mas o amor que ele sente por você é o mesmo, tanto agora na sua situação atual, como na que você pode vir a chegar. Amém? João 3,16 também vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, até ele não consegue nem explicar, ele não tem palavras para explicar, que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então presta atenção nesse versículo aqui: todas as pessoas que creem nele, não é para perecer. Então se eu creio nele, não importa se eu sou judeu, se eu sou gentil, se eu sou grego, se eu sou troiano, não importa quem eu seja, não importa o que eu fiz, se eu creio nele, ele deu a sua vida para que eu pudesse ir para o céu, para que eu pudesse não perecer, para que eu pudesse ser salvo. É somente crer nele. Então a cruz, ela é o símbolo do amor, mas não existe amor sem sofrimento. Lembra do 1 Coríntios 13 que eu acabei de falar? Então 1 Coríntios 13, o versículo 4, só a parte A, só para confirmar o que a gente acabou de falar aqui, que o amor ele é sofredor. Então o amor, 1 Coríntios 13, 4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e o amor não se ensoberbece, não tem nariz empinado, não tem queixo empinado. Então, só a primeira parte do versículo aqui, o amor é sofredor. Então, não tem, a cruz é símbolo do amor, não existe amor sem sofrimento. E qual foi o sofrimento que Cristo pagou por nós, que Cristo passou por nós? Foi a cruz, ele enfrentou a cruz. Então, ele sofreu por amor a nós, por amor a mim e por amor a você. Segundo subtópico, a fé e o amor no ensino de Paulo. Efésios 1,15. Pelo que? Ouvindo eu também a
fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, se você ver aqui, ó, a fé que há no Senhor Jesus, que há em Deus, e o amor para com todos os santos, que os santos são as pessoas, segundo as Tessalonicenses 1 e 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Fé em quem? Fé em Deus. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então, percebeu que a fé é utilizada para Deus e o amor é utilizado para as pessoas? Agora, quando eu amo meu irmão, eu estou amando a Deus. Eu vou te citar o versículo já. Então, ó, a fé é utilizada para Deus e o amor é utilizado para as pessoas. Agora, quando eu amo as pessoas, eu automaticamente estou amando a Deus. Você quer ver? 1 de João 4,20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não está provando nada? Então Mateus 25,40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então, quando eu amo o meu irmão, eu estou amando a Jesus, eu estou amando a Deus. Então, quando eu faço alguma coisa para o meu irmão, eu estou fazendo para o Senhor Jesus. Se eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal de Jesus. Se eu falo bem do meu irmão, se eu ajudo meu irmão, eu estou ajudando o próprio Jesus. Entendeu a dimensão do negócio aqui, onde que vai? Terceiro subtópico, a dimensão prática do amor na igreja. Então, a palavra dimensão, ela significa proporção, ela significa grandeza, ela significa extensão e ela também significa medida. E a prática significa levar a efeito, realizar, colocar a mão na massa, colocar a mão na massa, fazer. Isso é prática, a dimensão da prática do amor da igreja. Ou seja, não adianta eu amar de palavras, eu tenho que amar com atos, eu tenho que colocar em prática esse amor. Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37, nós não vamos ler todos, mas eu vou falar só um pouquinho aqui, uma partezinha e já explicar para você. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus ficou admirado com ele e falou assim: respondeste bem, faça isso e viverá. Essa era uma cláusula da lei. A pessoa, Levítico 18:5, se você cumprir a lei, você, através da lei que você cumpriu, você vai viver, ou seja, você vai ter direito a uma ressurreição, que é o que aconteceu com Jesus. Ele cumpriu a lei e ele teve direito a ressuscitar. Aí o 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano, que você já deve conhecer, que uma pessoa descia pelo caminho e dois assaltantes, assaltaram essa pessoa e machucaram ela, deixaram ela caída no caminho. Aí aparece no versículo 36, daqui a pouco eu leio, mas no versículo 36 ele vai falar que qual dessas três pessoas te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Essas três pessoas, então uma pessoa estava caída porque caiu na mão dos salteadores, aí passou um sacerdote e passou reto, deixou a pessoa lá. Passou um levita e deixou a pessoa lá, não olhou para ela. Mas passou um samaritano que era desprezado pelos judeus e foi lá e socorreu essa pessoa. Aí Jesus faz essa pergunta para ele: qual dessas três pessoas parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele respondeu no 37, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faça o mesmo. Ou seja, o que Jesus disse aqui? Coloque em prática esse amor que você falou. Você mesmo falou que aquele que usou de misericórdia para com ele foi aquele que foi o próximo dele. Então, seja o próximo dele, use de misericórdia com as pessoas, ame as pessoas, coloque esse amor em prática. Romanos 13:10 diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer cumprir a lei? Ame e ame, simplesmente assim. Então, o amor não se vê, mas ele se vive. O resumo desse tópico diz assim: o amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares, ou seja, uma complementa a outra. E o terceiro tópico, as três virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança.
Primeiro subtópico, as 3 virtudes teologais. A palavra teologal significa relativo à teologia. Teologia significa o quê? Teologia. Teó significa Deus e logia significa estudo. Então, estudo sobre Deus, teologia. Então, virtude teologal, virtude da teologia, virtude do estudo sobre Deus. Quais são essas 3 virtudes? Aqui já vai falar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3. Mas o maior destes é o amor. Então, as 3 virtudes teologais são fé, esperança e amor. Fiz até um tripézinho aqui. Amor, fé e esperança. Por que eu coloquei o amor em cima? Porque ele falou que o amor é o mais importante. Então, vamos colocar o amor em cima. Virtudes teologais. Amor, fé e esperança. O segundo subtópico vai falar virtude da fé. A fé não é acreditar naquilo que não existe, não. Naquilo que nós não vimos, mas nós sabemos que existe. Você acredita no vento sem ver o vento. Você tem fé que existe o vento. Você acredita em Jesus sem nunca ter visto Jesus, mas você ouviu falar. Então você também pode sentir a presença dele. Então nós sabemos que ele existe. Isso é fé. Isso é fé. Então fé é acreditar no sistema. Que sistema? Que sistema é esse? Um sistema ele é composto de um tripé. Um sistema ele é composto de um rei, ele é composto de leis e ele é composto de súditos. Agora, qual sistema é esse que nós acreditamos? Qual sistema é esse que nós temos fé? Nós temos fé nesse sistema aqui. Quem que é o nosso rei? Nosso rei é o próprio Deus. Quais são as leis dele? As leis dele é a sua palavra, é a Bíblia Sagrada, essa é a lei dele. E quem são os súditos dele? Os súditos dele, hoje está difícil, está enrolando a língua aqui, deixa eu tomar uma aguinha. Os súditos dele somos nós, então nós cremos nesse sistema. Esse é o sistema que nós cremos, esse é o sistema que nós acreditamos. O reino de Deus é movimentado pela crença, ouvindo a palavra. Como que a fé não vem pelo ouvir? Então, fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir é a palavra. Então, nós acreditamos nesse sistema. Esse é o sistema em que nós cremos, que nós acreditamos. Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só o que Tiago está falando. Ele tá combatendo alguém aqui, porque a pessoa está dizendo que tem fé, mas não tinha obra nenhuma, não fazia nada, não demonstrava nada. Como que a pessoa ia saber que ela tinha fé? Não, eu tenho fé. E não tinha, e quem podia combater ela? Tiago dá um exemplo de como combater a pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras. Exatamente por causa de não ter obras, ela está dizendo que não tem fé. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. As obras, eu coloquei aqui um outro tripé. A salvação, ela vem através da fé. E para eu mostrar que eu tenho fé, é através das minhas obras. As obras não me salvam, as obras não me levam à salvação, de jeito nenhum. Não são as obras que salvam. O que salva é a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus vai nos levar à salvação. Mas para eu demonstrar que tenho fé, ou para as pessoas saberem que eu tenho fé, elas vão visualizar através das minhas obras. E as minhas obras eu não vou fazer querendo mostrar para as pessoas que eu estou fazendo obras para dizer que eu tenho fé, não. Elas vão acontecer naturalmente na minha vida. Pelo fato de eu ter fé, as obras vão ser feitas na minha vida. Agora, se eu quiser fazer obras simplesmente para aparecer, não é porque eu tenho fé, aí é porque é por orgulho próprio. Hebreus 11:6 vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Então nós temos que ter fé. Uma das 3 virtudes teologais é a fé. Essa nós precisamos ter de todas as formas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível acreditar no sacrifício de Jesus Cristo. Sem fé é impossível chegar no céu. Terceiro, a virtude do amor. Olha, 1 Tessalonicenses 1:3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Então o amor tem vida própria. O amor é um sentimento, o amor é uma atitude e o amor é uma pessoa. Onde é que está? Aqui.
O amor, ele é um sentimento. Nós sabemos que o amor é um sentimento porque nós sentimos amor, porque nós amamos as pessoas, porque nós amamos nossa família, esposa, marido, quem tem marido, quem tem esposa, a esposa e assim por diante. Nós sentimos amor pelos nossos filhos, nós sentimos amor pela obra de Deus, nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, conforme o versículo que nós já lemos. Mas ele é um sentimento, nós sentimos, mas ele também é uma atitude. Peraí, o amor é uma atitude? Sim, o amor é uma atitude. João 3,16, nós lemos agora há pouco, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele escolheu nos amar, Ele que quis nos amar. Então o amor é uma atitude, o amor é uma escolha. Ele escolheu, Ele tomou a atitude de nos amar e enviou o seu Filho para nos salvar. E o amor também é uma pessoa. 1 de João 4,8 vai dizer quem que é essa pessoa que é o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então está dizendo aqui, Deus é amor. Pronto, é uma pessoa. Então, essa pessoa aqui, o amor é uma pessoa. O amor é um sentimento e o amor é uma atitude. E também o quarto subtópico diz a virtude da esperança. 1 Tessalonicenses 1:3, o mesmo versículo que nós lemos anteriormente. Só que agora nós vamos pegar a segunda parte. Utilizamos a primeira, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. Olha só, então a esperança tem paciência também. Então esse subtópico fala da esperança. Olha só, a esperança tem paciência em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Ou seja, a esperança ela não se vê, mas ela também se vive, assim como o amor não se vê, mas se vive, a esperança também é da mesma forma. Romanos 5, versículo de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Opa, nos gloriar na tribulação? Olha só o que Paulo está dizendo. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que, olha por que nós nos gloriamos na tribulação. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Meu Deus, então eu preciso ser muito atribulado para poder ter bastante paciência. Se eu sou uma pessoa muito impaciente, eu vou ter muita tribulação para eu poder atingir o nível de paciência. Então a tribulação produz paciência. E a paciência produz o quê? Paciência produz experiência. E a experiência produz o quê? A experiência produz esperança. Olha só. Então, olha aqui, nós estamos falando sobre a esperança. A esperança é gerada por isso. Então tem que ser tribulação, paciência, experiência e depois chegar na esperança. E a esperança não traz confusão. Não é uma esperança de confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos a certeza, nós temos a garantia, nós sabemos em quem nós esperamos, nós sabemos quem é a nossa esperança. Tem um ditado popular que diz assim: a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu. Nossa esperança morreu? Sim, nossa esperança é Jesus. A nossa esperança morreu. Mas tem um porém, ela não ficou morta, ela não permaneceu morta. Ela já ressuscitou. Então ela morreu, mas ela ressuscitou. Resumo do tópico 3 diz assim: 3 virtudes mencionadas por Paulo: fé, esperança e amor. E claro que a maior delas é o amor. A conclusão da nossa lição. Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja. Quem que é a igreja? A igreja são, primeiramente, a igreja são as pessoas. Segundo, o ministério. Poxa, se eu amo meu ministério, se eu amo o lugar que eu estou congregando, eu não posso falar mal, não posso criticar. Como eu falei, leia 1 Coríntios 3 para você ver o que é o amor. O amor é isso daí. Então eu tenho que amar de coração, eu tenho que amar de alma. E a igreja é o local, eu tenho que amar a minha igreja, a igreja em que eu congrego, o lugar em que eu estou. Eu preciso amar. Nós precisamos amar. Também esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Então na igreja de Tessalônica Paulo amava e também ele era retribuído com isso. Da mesma forma que ele amava, os tessalonicenses também amavam a Paulo. Era recíproco o negócio. Seu coração, o coração de Paulo, se alegrava pela fidelidade e pela lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. Paulo ensinava e ele ficava admirado, ele ficava alegre, ele ficava animado por causa da fidelidade e da lealdade, por causa da compreensão dos tessalonicenses, de tudo aquilo que ele falava, porque eles também colocavam em prática, mesmo porque era visto
as pessoas viam, as pessoas notavam o que eles estavam fazendo. Paulo não precisava falar mais nada. Os tessalonicenses se converteram. Ele não precisava falar, porque todos notavam, todos viam, era visível que eles realmente haviam se convertido, que eles haviam sido transformados, que eles haviam sido mudados da água para o vinho, da idolatria para o Deus verdadeiro. Então a igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Olha só a realidade aqui, a igreja local é a forma... Nós não vemos a Cristo, mas nós temos os nossos irmãos, as nossas irmãs, que são visíveis aos nossos olhos, e elas representam, todas essas pessoas representam a Cristo aqui na terra, porque Cristo não está na terra, mas nós estamos, então nós representamos a Ele, nós somos a forma visível de Cristo. Nós devemos, se nós não somos, nós devemos ser a forma visível de Cristo aqui nessa terra. Por isso, mais uma razão para que nós devemos amar a todos. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, sua família, seu lar, de um modo geral. E até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.